Bom, vamos voltando então, pessoal, a nossa aula, ainda falando de memória virtual, capítulo 9, e ainda escutando Nação Zumbi, agora com Chico Sainz. Muito bom esse som, hein? Banditismo por uma questão de classe. Chico Science e Nação Zumbi, do disco Da Lama ao Caos. Baita descasso. Baita descasso. Bom, vamos lá. Vamos retomando aqui, pessoal. Tinha parado aqui, né? A gente estava falando de substituição de página, né? Então, eu tenho lá um número de quadros que eu tenho disponível para o processo. E aí, quando o processo quer acessar uma página, ele vai olhar na tabela de página dele. Se tiver inválido o bit, é porque a página não está carregada, né, na memória. E aí, se aqueles todos os quadros já estiverem ocupados, aí eu vou precisar liberar um quadro, né? Aí eu preciso selecionar uma vítima, né? Uma vítima é o quê? É um quadro que eu vou tirar da memória, eu vou jogar ele para a memória secundária, para liberar espaço para eu poder carregar a página que o processo está querendo acessar. Só pegar meu carregador aqui. E aí a gente viu que isso aí podia acontecer, né? Da gente selecionar a vítima e aí logo na sequência a gente tem que trazer de volta, né? A página que a gente fez o swap out. Se a gente der azar, a gente logo ali na frente vai precisar fazer o swap in dessa mesma página de novo, né? A gente viu instâncias aí em que isso acontecia toda hora, né? É claro que a gente quer evitar isso, né? Então, a questão toda é tentar fazer um algoritmo que diminui diminui o máximo possível o número de falta de páginas, né? Que é essa situação em que eu preciso escolher vítima, né? Porque é claro que assim, lembra que a gente conta como falta de página lá no começo, né? Tipo, quando eu vou acessar pela primeira vez uma página e ela não foi carregada ainda, é uma falta de página, mas se essa página nunca foi carregada, então é uma falta de página, vamos dizer assim, café com leite, né? Porque a página nunca tinha sido carregada na memória. Agora, a questão mesmo é quando a gente fica levando a página para o disco e trazendo para a memória toda hora. Isso aí é que é ruim, tá? Então é isso que a gente tem que tentar evitar, né? E aí a gente viu que o algoritmo ideal é o algoritmo que ele observa qual é o. Na hora que ele tem que selecionar uma vítima, ele olha dentre todas as possíveis vítimas e ele vê qual que está mais longe ali nos próximos acessos, né? Então, que nem aqui no caso, ó, fez esses acessos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Aí quando foi acessar o 5, a memória tinha 1, 2, 3, 4, né? Aí ele tinha que escolher uma vítima. Aí ele vai olhar para frente aqui, ó, vai falar do 1, 2, 3, 4. Qual que é o que está mais longe aqui? Ah, é o 4. Ah, então o 4 vai ser a vítima, né? Então esse aqui é o algoritmo ideal, é o algoritmo que vai dar menos falta de página, tá bom? Só que esse algoritmo ideal não tem como a gente implementar na prática porque a gente nunca sabe quais serão os próximos acessos à memória, né? No geral, assim, o programa ele tem ifs, tem elses, né? Então você não sabe, como é que você sabe que vai cair no if ou vai cair no else? Às vezes depende até de um input do usuário, né? Então não tem como saber, né? Então ou seja, esse algoritmo está descartado, né? Então vamos tentar ver uma outra ideia aqui, né? Então a outra ideia é esse algoritmo aqui, ó, Least Recently Used, o LRU, tá? É, a tradução ao pé da letra disso aqui fica meio esquisita, né? É o que foi menos recentemente usado, né?
Então, é a página que que está mais... Quando a gente for fazer uma seleção de vítima, né? A gente vai olhar para todas as páginas e vai falar assim, qual que é a que foi acessada lá atrás, assim, a que faz mais tempo que eu não acesso. Essa aí que vai ser a LRU, tá bom? Então vamos ver o exemplo aqui, ó. Então no começo, ó, fiz acesso a 1, 2, 3, 4, carreguei 1, 2, 3, 4 na memória, certo? Se eu carreguei nessa ordem aqui, ó, então eu fiz um acesso à página 1, depois eu fiz a 2, depois a 3, depois a 4. Nesse momento aqui, quem que é a página LRU, a List Recently Used? É a 1, certo? Porque a última página que eu usei foi a 4, foi a última que eu carreguei. A penúltima foi 3, a antepenúltima foi a 2 e a List Recently Used foi a 1. Deu para sacar qual que é o critério? Então, até aqui, ó, se eu tivesse que selecionar uma vítima nesse ponto aqui, a vítima seria o 1. Só que aí agora veio o acesso do 1. Então agora o 1 não é mais o LRU. Né? Aí passa a ser quem, né? Passa a ser o 2, certo? Só que agora eu fiz um acesso ao 2. Ah, então não é mais o 2, passa a ser o 3. Aí agora eu quero fazer um acesso ao 5. O 5 não está na memória. Ah, então quem que é a página LRU? A List Recently Used. É a 3. Então eu vou colocar no lugar do 3. Aí, então a gente sempre tem que... É como se a gente estivesse ordenando as páginas, né? Então, e aí sempre que eu faço um acesso à página, ela vai lá para frente da ordem, né? É até um jeito de implementar isso, né? Eu vou até pular aqui só porque eu acho que isso facilita a gente a entender o critério. Que é um jeito da gente implementar isso é com uma pilha, tá? Então, sempre que você acessa a página, você joga ela lá no topo da pilha, porque aí você sabe que ela, tipo, ela foi mais recentemente usada. E aí, se você sempre for fazendo isso, cada página que você acessar, você jogar para o topo da pilha, essa pilha ela vai ter a ordem dos acessos que foram feitos. E aí, quando você quer pegar a página mais velha lá, que faz mais tempo que você não acessou, aí é só você pegar a que está em último lá da pilha, né? Então vamos ver aqui, ó. Então depois que eu substituí, vamos fazer aqui, vai. Deixa eu, é que tá ruim de ver aqui, né? Vamos simular aqui, ó. Ups. 2, 3, 4. 2, 5. 2, 3, 4, 5. Paciência é o meu nome. Tomar minha água aqui. Meu suco de limão, na verdade. Vamos aumentar aqui, que acho que vocês não devem estar vendo nada. Beleza. Aí a gente está trabalhando com 4 quadros, né? Então vamos marcar aqui, ó, 4 quadros. Beleza, deixa eu deixar esses quadros um pouquinho mais gordinhos. Beleza. Aí agora, só que eu não vou, eu já vou fazer no esquema da pilha, tá? Que acho que o jeito da pilha é mais fácil de entender. Que a gente já vai ver a ordem aí dos acessos, né? Então eu fui lá, ó, acessei a 1. Deixa eu colocar aqui. Fonte 20, negrito. Acessei a 1, tá? Aí, próxima aqui, 2, né? Acessei a 2. Aí agora, a 2, ó, ela vai pro topo da pilha, tá bom? Eu tô fazendo com pilha já, tá? Por que ela vai pro topo da pilha? O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que essa aqui foi a última página que eu acessei e essa aqui foi a penúltima, tá? Então vai estar sempre nessa ordem aqui, ó. Aí 3. Então, mesma coisa, o 3
ele vai para o topo dessa pilha aqui, ó. Então vai ficar 3, 2, 1. Então o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a última página que eu acessei foi a 3, a penúltima foi a 2, a antepenúltima foi a 1. Aí 4, mesma coisa. O 4 vai para o topo da pilha. Então vai ficar... Eu devia ter feito a pilha de ponta cabeça, né? Porque senão eu tenho que ficar apagando um monte de coisa. Beleza. Então isso aqui está na ordem, certo? Então a minha vítima é sempre quem está por último, certo? Aí, ó, quando eu faço o acesso do 1, o que que vai acontecer? O 1 vai para o topo da pilha. Então a pilha vai ficar assim, ó. 1, 4, 3, 2, certo? Não vou nem apagar, ó, vou deixar aqui do lado, tá? Então a pilha vai ficar assim agora. Eu tirei o 1 de baixo e joguei ele para cima. Ou seja, o 1 foi a última página que eu acessei, o 4 foi a penúltima, o 3 foi a antepenúltima. E o 2 é o que tá, é a vítima aí da vez, se tiver que escolher uma vítima. Aí fiz acesso do 2. Ah, então agora o 2 vai pro topo da pilha. Vai ficar 1, 4, 3. Então agora quem está correndo perigo é o 3, né? Deu para sacar aí a ideia, né? Aí o 5, agora é a primeira vez que eu tenho que fazer, de fato, uma substituição de página, né? Aí eu vou tirar quem? A vítima aí, que é o 3. Só que aí eu vou jogar o 5 no topo, certo? Porque o 5 é a página que eu acabei de acessar. Então aqui, ó, 5, 2, 1, 4 e o 3 foi pro vinagre, certo? O 3 saiu fora. Swap out no 3. Aí, 1, fiz um acesso a 1. Então, ou seja, vocês estão vendo que assim, ó, para uma página cair fora da memória, ela tem que ir caindo aqui dentro dessa pilha, né? Então, ou seja, se está fazendo vários outros acessos, eu tô falando vários assim, se essa pilha for grande, né? Você está fazendo vários acessos a outros lugares da memória e não está acessando aquela página, ela vai caindo, vai caindo, vai caindo até ela cair mesmo, de fato, sair fora, né? Então fiz acesso ao 1, então 1 vai subir de novo para o topo da pilha. Aí vem 5, 2, 4. Aí acessei o 2, aí vem o 2 para o topo da pilha. Aí vai ficar 1, 5, 4. Aí vou acessar o 3. O 3 não está aqui, então a vítima é o 4. Aí o 3 vai para o topo, fica 2, 1, 5. Só que, ó, eu dei azar, tá vendo? Mesmo assim, eu não sei o que que tá ali na frente, né? Dei azar, tipo, o 4 eu acabei de tirar e vou ter que colocar ele de volta, né? Essa estratégia, ela não garante que não vai acontecer isso, né? E, aliás, a instância, ela já é feita para mostrar isso, né? E aí vocês já estão vendo que vai acontecer isso de novo aqui, né? Porque eu vou tirar o 5, ó, então o 4 vem pro topo, aí vem, desce o 3, o 2 e o 1. Aí o 5 caiu fora. O 5 acabou de cair fora, mas tem um acesso ao 5 aqui. Então, de novo, mais uma substituição. 5, aí 4, 3 e 2. Certo? Então é isso. É isso que acontece aqui. Tá bom? Então essa é a ideia do algoritmo. Tá bom? Acho que ficou claro aí, né? Aí tem jeitos diferentes de implementar isso, né? Uma implementação é essa da pilha que eu falei, né? Só me dá só um segundo aqui rapidinho. Meu cachorro, ele tá pegando as pedras do vaso e tá mordendo, ele vai detonar com o dente dele. Agora sim, desculpe. Então, um jeito de implementar isso é com um contador, né? Então, cada entrada de página tem um contador. Toda vez que a página é referenciada por essa entrada, copia o clock para o contador, né? Então, sabe, eu acessei esse cara nesse instante aqui.
Aí acessei esse cara. Então toda vez que eu fizer isso, eu só atualizo qual foi o instante a última vez que eu acessei aquela página, né? Quando uma página precisa ser mudada, veja os contadores para determinar quais devem mudar. Então, ou seja, essa implementação ela é ruim no aspecto de que eu tenho que manter essa variável para cada página, para marcar, né? Tipo, em que instante que ela foi acessada. E aí depois, quando eu tiver que fazer a substituição de página, eu vou ter que olhar todas as páginas, olhar esses contadores e ver qual que foi a least recently used. Né? Então vou ter que varrer isso aqui, né? Certo? Então essa abordagem é ruim por causa disso. É, a outra implementação é a da pilha, que eu mostrei para vocês aí já, né? Mantenha uma pilha de números de página em um formato de link duplo. Ela também gasta um espaço adicional, né? Que é o espaço dessa pilha, né? Só que aí eu não preciso varrer essa lista. Se bem que, bom, sei lá, né? Do ponto de vista de análise de algoritmos, eu não sei se, tipo, sei lá, dá para fazer uma análise aí amortizada. Acho que essas duas abordagens, talvez do ponto de vista de algoritmo, eu acredito que elas são equivalentes, tá bom? É, quer dizer, eu não sei. Eu teria que pensar um pouco, viu? Na verdade, porque eu não vou entrar nesses méritos, não. Porque a análise de algoritmo não é uma coisa também tão fácil né, que a gente faz assim, sem pestanejar, né? Pelo menos não nesse caso aí, porque o algoritmo ele não é tão fácil assim de prever. Deixa eu só silenciar meu celular aqui. Tá bom? Então acho que seria um exercício interessante de fazer uma análise disso para ver qual das duas abordagens é melhor ou se elas são equivalentes, né? Talvez eu acho que a pilha seja melhor mesmo. É, página referenciada move para o topo, requer que 6 ponteiros sejam trocados. Nenhuma busca para substituição. Beleza. Tá, aqui ele está mostrando a pilha como funciona. Como eu já simulei fazendo a pilha, né? Então não vou nem explicar de novo. Aí aqui, ó, na prática, essas duas abordagens, elas têm as suas desvantagens, assim, porque tudo no sistema operacional tem que ser bem rápido, né? Tem que economizar bastante recursos, né? E também como essas estratégias elas não dão nenhuma garantia de que vai dar certo, né? Então também não tem por que você falar assim, não, eu tenho que implementar o algoritmo exatamente como ele é, porque senão não vai acontecer o que eu queria. Não é assim, certo? O algoritmo ele não garante para você que você vai ter um número mínimo de faltas de página, enfim. Então, uma abordagem alternativa é fazer uma aproximação desse algoritmo, que aí fica mais simples de implementar, né? Fica mais eficiente, e aí você tem uma aproximação dessa ideia, né? E como que é essa aproximação? Aí eu vou ter então um bit de referência, né? Então vai ocupar menos espaço aí de memória. A cada página, porque isso aqui, né, pessoal, imagina, para cada quadro da memória você vai criar um contador lá, que nem no caso aqui do contador, né? Ou então, tipo, criar essa pilha aqui, né, com duplamente ligada lá, com lista duplamente ligada. Então você vai ter 2 ponteiros para cada quadro, entendeu? Então dá um trabalhão aí, né? E ocupa bastante espaço na memória, tá? Então por isso que tem essas coisas aqui. Então aqui, um bit de referência associado a cada página, né? Inicialmente esse bit vale 0, e aí quando a página é referenciada, esse bit passa a ser 1, tá bom? Então o bit ele está indicando que assim, ó, acessei a página. Aí quando eu for substituir uma página, eu vou procurar por uma página que tenha esse bit zerado. Se tiver zerado, eu substituo, né? Aí, ó, aí tem essa estratégia aqui que é da segunda chance. Como que é? Com esse mesmo bit de referência. Aí, se a página a ser substituída tem bit de referência 0, eu substituo. Caso contrário, ou seja, o bit é 1, né?
Aí o que que eu faço? Eu seto para 0. É como se eu estivesse dando uma segunda chance para aquela página, né? E aí eu não tiro ela da memória. E aí eu vou andando na sequência das páginas e vou sempre fazendo isso, né? Vou olhando qual é o bit. Se for 1, eu seto para 0. Aí vou para o próximo. Se for 1, eu seto para 0. Até eu chegar em algum que vai estar zerado. Aí se está zerado, eu faço a substituição, tá bom? Vamos ver na figura aqui, ó. Então tá assim, ó. É uma lista circular, né? Tá? Aí eu tenho que fazer a substituição de página e eu tô sempre com um ponteiro aqui apontando para quem pode ser a próxima vítima, né? Aí o ponteiro tá aqui, ó. Só que o bit, aí toda vez que eu faço um acesso à página, eu vou setar o bit como 1, tá? Então, se aqui tivesse 0, eu fiz um acesso, vai virar 1, tá? Se aqui, ó, tá 0, eu faço um acesso, vai virar 1, tá bom? Então, o 1 indica que eu acessei aqui, né? Eu acessei. Deixa eu explicar o que é essa passada que eu vou falar aqui já, vai. Porque aí o que é a passada, né? A passada é assim, ó. Eu quero selecionar uma próxima vítima. Aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar no bit, vou falar assim, ah, tá com 1. Ah, então eu vou poupar você. Vou colocar 0 aqui e vou poupar você. Quando eu voltar aqui de novo, se você tiver zerado ainda, aí você vai pro vinagre. Entendeu? Então, essa passada que eu tô falando é ele dar a volta, né? Ele completar o ciclo. Então, toda vez que ele. Então, ele tá falando isso para a página, né? Eu vou setar teu bit para 0. Quando eu voltar aqui, se o teu bit ainda tiver 0, aí eu arranco você, né? É meio que isso. Certo? Só que aí então pode ser que, tipo, essa é a segunda chance, né? Que a página dá. Não é, eu não diria nem que é uma segunda, porque isso pode acontecer várias vezes, né? Então ele está sempre dando uma segunda chance, então não é bem uma segunda chance. Ele está dando mais uma chance, né? Então é sempre isso. E aí pode acontecer então que se a página estiver sendo muito acessada, ela não vai ser substituída, tá bom? Porque eu vou ficar ciclando aqui e sempre que eu volto aqui a página está com 1 de novo, né? Agora, se a página não estiver sendo tão acessada assim, aí pode ser que quando eu voltar ela está com 0 ainda, aí eu substituo ela, tá bom? Então aqui no caso, ó, para essa instância aqui em particular, o que, que vai acontecer? Ó, vai setar esse cara como 0, vai setar esse como 0, aí chegou nesse como 0, essa vai ser a vítima, tá bom? Então ele vai parar aqui, vai falar, ó, a vítima é você. E aí parou e zerou esses dois caras aqui, tá bom? Algoritmos de contagem. Deixa eu dar um bico na minha água aqui. Agora tem outras ideias aqui, ó. Que é assim, ó, mantém um contador do número de referências que foram feitas a cada página. Aí, quando eu tiver que selecionar uma vítima, eu posso usar essas duas estratégias aqui, ó. A LFU, que é pegar a página que tem o menor contador. Vou falar assim, a página que tem menos acessos é a que vai sair. Digamos, é a menos importante. E o outro algoritmo é fazer justamente o contrário, né? É pegar a página que mais tem acessos e tirar, tá? Porque aí a ideia aqui é a seguinte, é falar assim, pô, a página que tem menos acessos é a página que provavelmente acabou de vir para a memória. Então, se eu acabei de subir a página para a memória e eu já tirar de novo, aí, tipo, ela vai ficar indo e voltando toda hora, né? Tá bom? Na verdade, eu acho que nenhuma dessas duas estratégias parece ser, tipo, muito boa, né? Porque essa aqui realmente é ruim, de pegar com o menor contador e tirar, realmente, né? Você acabou de... É meio cabeção aí, né? Tipo, acabou de subir a página e já vai devolver. Só que essa outra aqui também não é tão interessante assim, né? Pegar a página que tem o maior número de acessos e arrancar. Tipo, e se tem uma página lá que é muito usada? Né? Enfim, nenhum dos dois algoritmos me parecem assim tão interessantes. Alocação de quadros. Cada processo precisa do número mínimo de páginas, né? Tipo, a gente viu que a gente não precisa carregar o processo inteiro na memória, mas também tem um número mínimo de páginas que ele tem que ter, né? Então, por exemplo, aqui, ó,
nessa máquina aqui, ó, IBM 370, eu preciso de 6 páginas para tratar a instrução de move, né? Que aí eu vou ter 2 páginas para guardar o D, mais 2 para o para, e mais 2 para a própria instrução move, né? Então, ou seja, se eu der tipo 5 páginas por processo, ele não consegue nem fazer um move, né? Uma instrução dessa de move, tá bom? É só um exemplo besta aqui, mas enfim. Então, assim, às vezes tem um número mínimo ali de páginas que o processo precisa, né? 2 esquemas de alocação principais: alocação fixa, alocação por prioridade. Vamos ver o que é alocação fixa. Na alocação fixa, pode ser alocação igual. Então, por exemplo, se houver 100 quadros e 5 processos, eu vou dividir esses 100 quadros para os 5 processos. Então, eu vou dar 20 quadros para cada processo. E aí, tipo, eu vou manter isso. Tipo, 20, eles vão ficar com 20 até o final. Por isso que é alocação fixa, tá? E aí, na alocação fixa, eu posso também dividir proporcionalmente, né? Então, vou alocar de acordo, por exemplo, com o tamanho do processo. Falar, o processo é muito grande, então para esse aqui eu vou dar 30, esse outro é menor, eu vou dar 10, né? Mas uma vez que eu falei, ó, você vai ficar com tantas páginas, aí, tipo, isso fica fixo, tá bom? Então, isso que é alocação fixa, tá? Alocação por prioridade. Usa um esquema de alocação proporcional à prioridade, ao invés de tamanho, né? Então, processos que têm maior prioridade, eles têm mais páginas do que os que têm menos, não importa o tamanho do processo. Se o processo PI gera uma falta de página, seleciona para substituição um de seus quadros, poderia ser assim, né? Ou então seleciona para substituição um quadro de um processo com número de prioridade menor. Então, tipo, um processo pode tomar página do outro. É claro que ele não vai tomar, ele não vai invadir a memória do outro, né? Ele vai tomar um quadro, vamos mudar o nome aí, né? Ele vai tomar um quadro do outro. Então, aliás, é o que está escrito aqui, né? Quadro, né? Certo? Então, ao longo da execução, um processo pode tomar um quadro de outro processo, tá? Então, não é mais fixa a alocação, né? E aí aqui no caso, tipo, né, esse critério está sendo pensado aqui pela prioridade, né? Então um processo para tomar o quadro do outro ele tem que ter uma prioridade maior do que o outro. Mas também não precisa ser assim sempre, né? Assim, você pode pensar também em estratégias em que os processos podem ter a mesma prioridade, mas tipo, você vai, de acordo com o comportamento desses processos, você vai vendo que um processo está precisando de mais quadros e o outro está deixando quadros ali, não há necessidade de ter tantos quadros, aí você pode remanejar, certo? Substituição global versus local. Substituição global. Processo seleciona um quadro de substituição do conjunto de todos os quadros. Um processo pode apanhar um quadro de outro. Então aí na hora de você falar, vou selecionar uma vítima, aí você já não está mais pensando numa vítima do processo, né? Você não vai escolher um quadro lá, dentre todos os quadros do processo para tirar a vítima, né? Você está olhando para todos os quadros de todos os processos, tá? Então isso que é a substituição global. Quando você precisar liberar um quadro, você cogita de liberar um quadro de qualquer outro processo. A gente chama isso de substituição global. E a substituição local é quando você só faz, né, só pega do próprio processo. Tá? Então, quando um processo precisa de um quadro, você libera um quadro dele mesmo. Tá? Você faz um swap out de alguma página dele lá. Trashing. O que é trashing? Né? Tô com sede aqui, minha boca tá seca. Deixa eu tomar mais água aqui. É que como vocês não estão me vendo, eu fico querendo narrar o que eu estou fazendo, né? Estou tomando água. Trashing. Se um processo não tem páginas suficientes, a taxa de falta de página é muito alta, certo? Aí isso leva ao quê? Baixa utilização da CPU, porque quanto mais o processo fica
fazendo entrada e saída, né? Porque substituição de página é entrada e saída, né? Tem que fazer swap out, swap in, né? Então vai mexer com o disco, né, e tal. Ou com a SSD, né? Enfim. Então aí isso gera uma ociosidade na CPU, né? Só que aí, então conforme vai tendo uma baixa utilização da CPU, se o sistema operacional se deixar levar por isso, né? Assim, tipo, porque é uma coisa que pode acontecer, mas eu diria que é um vacilo do sistema operacional ser enganado dessa forma aqui que eu vou descrever agora. Que aí o sistema operacional ele poderia cair no seguinte equívoco, de analisar que, tipo assim, tá tendo baixa utilização de CPU, então ele vai falar, então eu preciso aumentar o número de processos que estão disputando a CPU, porque a CPU está ficando muito ociosa. Então ele vai aumentar o grau de multiprogramação. Ele vai falar, vamos carregar mais processo aí, tá? Aqui no geral a gente está falando de sistema batch, né? Porque tipo, sistema interativo, o usuário é que controla isso, né? O usuário é que instancia lá, ele abre um aplicativo, né? E aí o usuário é que vai aumentando o grau de multiprogramação, né? É, embora também, sei lá, às vezes o sistema operacional pode ter uns processos batch dele ali para fazer algumas coisas que ele pode, tipo, derrubar ou então subir, né? Então, mesmo num ambiente interativo. Mas eu só estou falando aqui porque é um pouco estranho você falar assim, o sistema operacional vai decidir colocar mais processo lá. Isso só acontece se ele tem lá processos batch para fazer isso, né? Processos interativos é o usuário que vai abrir lá o aplicativo, né? Mas então, ou seja, o sistema operacional, ao notar que está tendo baixa utilização de CPU, ele pode falar, vamos subir mais processo aí para disputar a CPU, para usar melhor a CPU, né? Só que, tipo, o problema não era esse, o problema era que estava tendo muita falta de página. Então, tipo, né, aí você vai subir mais processo ainda, vai ter mais processo disputando a memória. Então, isso vai fazer o quê? Vai gerar um ciclo vicioso. Porque quanto mais processo tiver na memória, vai ter mais escassez de quadros e vai dar mais falta de página, né? E aí o sistema vai dar baixa utilização do CPU, enfim. Isso aí vai detonar com a performance do teu sistema operacional. Mas enfim, isso aqui seria um vacilo muito grande, porque o sistema operacional ele tem todo o controle disso, né? Ele sabe que o número de falta de página que está tendo, né? Enfim, acho que seria muito vacilo aqui. Aí o trashing ocorre quando um processo está ocupado trocando páginas para dentro e para fora, né? Então a gente chama isso de trashing, né? Então, ó, dá para a gente pensar assim, ó, que conforme a gente vai aumentando o grau de multiprogramação, a gente vai usando mais a CPU, né? Então a CPU vai ficando menos tempo ociosa. Então o nível de utilização da CPU, né? Ela vai aumentando. Se você tipo abrir lá o teu gerenciador de tarefas, você vai ver, né? Conforme você vai subindo mais processo, ele vai aumentando lá o quantos por cento da CPU ele está usando. Isso vai chegar a um ponto que aí chega no ponto do trashing aqui, que começa a memória começa a acabar, né? E aí começa a ter muita falta de página. E se você continuar aumentando o grau de multiprogramação, aí, meu amigo, o teu negócio vai ficar só fazendo swap in, swap out lá e nem vai usar quase a CPU, vai cair a utilização da CPU, tá bom? Então é importante também, quando vocês estão fazendo teste computacional, verificar o desempenho das coisas, né? Às vezes, eu peço para aluno meu fazer teste computacional e tal, e dependendo da situação, às vezes o aluno pode nem estar desconfiando de que o problema não é a CPU. Então, não é que, tipo, o programa que ele fez lá tá pesado demais para a CPU. Às vezes está pesando a memória. E aí começa a ter muito swap, e aí o negócio fica lento, mas a CPU quase não está sendo usada, né? Então o problema é memória e não é CPU. Então é bom ficar olhando, né? Se você estiver fazendo teste computacional, abre lá o teu gerenciador de tarefa, olha lá o que está acontecendo. Às vezes o teu processo está lento
Só que a CPU quase não está sendo usada. Aí você olha lá no gerenciador de tarefa uso de memória e você vai ver que, nossa, tá gigante lá, né? Fazendo um monte de swap e tal. Paginação por demanda e trashing. Por que a paginação por demanda funciona? Modelo de localidade, conjunto de páginas que são usadas ativamente juntas. Eu vou mostrar uma figura aqui que vai esclarecer legal para vocês o que é esse modelo de localidade aí. Deixa eu mostrar já. Ó, isso aqui, ó, são os endereços das páginas, né? A página 1, página 2 e tal. E aqui é ao longo da execução aqui, ó, tá? E aqui nesse gráfico, então, quais os acessos que estão sendo feitos, tipo, nesse instante aqui, ó. Nesse instante, o processo acessou essa página, essa. Ele está medindo aqui por sei lá, um intervalo de alguns, sei lá, milissegundos, né? Então, do milissegundo 1 ao 2, quantos acessos ele fez à memória? Ah, um monte aqui, né? Aí dá para ver que isso fica meio localizado, né? Então, por algum tempo, ó, essa região aqui, ó, ela está sendo bastante acessada, né? Essa região também, ó, essa aqui, né? Essa região não está sendo acessada, né? Então dá para ver que tem um padrão aqui, né? E esse padrão ele muda, ó. De repente agora mudou, agora tem essa outra região aqui, ó, que está sendo bastante usada. Essa aqui do meio continua não sendo usada. Aí essa aqui agora também não está sendo usada, né? Aí dá para ver que, por exemplo, essa região do meio, ó, ela não é usada, mas depois chega um momento que ela começa a ser usada aqui bastante, né? Aí essa outra que estava sendo usada agora não está sendo usada mais, né? Essa outra que estava sendo usada também não está sendo usada mais, entendeu? Então isso é que é a localidade, tá? Então o teu programa, em algum momento ele está fazendo ordenando um vetor, vai? Aí ele está acessando aquele vetor, tal. Aí as posições do vetor estão aqui, ó. Né? Ele fica acessando. Terminou a ordenação, aí às vezes ele não vai mais ficar usando muito o vetor. Ele vai fazer outra coisa, né? Aí ele quase não acessa mais aquele vetor, né? Aí ele vai, tipo, sei lá, vai fazer outra coisa da vida dele. Tá bom? Então deu para sacar? Então essa é uma ideia importante aí de identificar isso, né? Então, modelo de localidade, conjunto de páginas que são usadas ativamente juntas. O processo migra de uma localidade para outra ao longo da execução. E as localidades podem se sobrepor, né? Então, eu posso pegar... quando, porque eu falo, né? Essa aqui, ó, por exemplo, essa localidade aqui, ó, até aqui, ó, nesse período aqui, ó, a localidade ela era isso aqui, ó. Agora, nesse período, essa localidade é maior, aqui, ela inclui essa outra aqui, mas ela é maior. Então elas estão meio que se sobrepondo, tá bom? Por que ocorre trashing? Quando que começa a ocorrer o trashing? Né? Que é um processo que começa a gastar muito tempo fazendo swap, né? É porque o tamanho da localidade dele é maior do que o tamanho total de memória alocado para esse processo. Então, tipo, eu tô aqui, ó, aqui nesse instante, eu preciso, a minha localidade, ela tem esse tamanho, ó, que é o tamanho de todas essas partes pretas aqui somadas, né? Então, essa é a quantidade de memória que eu preciso. Se eu tiver, eu estou nessa localidade, eu vou ficar executando, eu vou ficar acessando tudo isso aqui, ó. Se você me der menos memória do que isso, eu vou, tipo, eventualmente não tem como ser diferente, eu vou ficar fazendo swap, porque, tipo, eu estou acessando todas essas páginas aqui. Não tem estratégia que você consiga inventar que mude isso, entendeu? O processo ele está acessando as páginas da localidade que ele tem que acessar. Não tem como você fazer uma estratégia que fuja disso, entendeu? Então, se você não tiver quadros suficiente para dar para esse processo, para acomodar essas páginas todas que estão na localidade dele, ele vai entrar no trashing, vai começar a fazer um monte de swap, tá bom? Modelo de conjunto de trabalho. Modelo de conjunto de trabalho, aqui essa acho que é a estratégia mais, tipo,
digamos, sofisticada, que mais esperta de todas que a gente viu aqui. Modelo de conjunto de trabalho é baseado na suposição de localidade. Um parâmetro delta é utilizado para definir o tamanho de uma janela de conjunto de trabalho. Eu já vou mostrar na figura o que é esse delta aqui. Eu vou mostrar a figura já, vai. Ó, o delta é o seguinte, ó, eu vou olhar para trás aqui, porque tipo, só voltando nessa figura aqui, ó. Aqui o delta ele tá me dizendo porque como que eu sei que eu mudei de localidade, né? Então, parece que aqui, ó, até esse pedaço aqui, ó, que vem daqui até aqui, parece que é a mesma localidade, né? Você vê que é bem parecido aqui, ó. Em algum momento isso muda, né? Aí, tipo, muda o padrão, né? Aí eu tenho, só que às vezes, como que eu sei que mudou o padrão, né? Porque, tipo, se você for ver de um instante para o outro, nunca é exatamente igual, né? Então eu tenho que tipo, ter um olhar aqui para trás com uma certa distância, né? Tipo, se eu olhar para trás, eu chego aqui no momento que eu falo, olhei bastante para trás e vi que agora, tipo, não tô mais enxergando aquele padrão de trás aqui, ó. Então, quando eu tô nesse instante de tempo aqui, ó, se eu olhar para trás e eu olhar, tipo, só até aqui, ó, eu não vou mais ver aquele padrão antigo, eu só vou ver esse padrão novo aqui, ó. Tá? Então, tipo, eu tenho esse olhar esse meu olhar aqui para trás, ele vai até um certo ponto aqui, ó, que é para ele esquecer um pouco também, né? Porque quando você muda de uma localidade para outra, é bom que você esqueça a localidade anterior, né? Certo? Então esse delta, ele serve para isso. Então ele vai falar assim, ó, uma vez definido o delta, eu vou falar, ó, para essas últimos acessos que eu fiz, qual é a minha localidade? Então, quais foram as páginas que eu acessei aqui? Ó? Eu acessei a 1, a 5, a 7 e a 6 e a 2. Então tá aqui, ó, 1, 2, 5, 6 e 7. Né? Quando eu estou aqui, ó, mesma coisa, olhando para trás, quais foram as páginas que eu acessei nos meus últimos delta acessos? A página 3 a 4, só a 3 e a 4. Então a minha localidade é 3 e 4. Então agora eu sei que eu preciso de menos quadros, né? Porque eu só estou acessando o 3 e o 4. Aqui eu precisava de mais quadros, né? Então eu sempre vou andando e vou olhando para os últimos delta acessos para saber qual que é a localidade que eu tô no momento, tá bom? Então, ó, um parâmetro delta é utilizado para definir o tamanho de uma janela de conjunto de trabalho. Então, o conjunto de trabalho é esse conjunto de páginas aqui, tá? As páginas mais recentes, as que estão dentro dos últimos delta acessos à memória de cada processo, são mantidas na memória, né? Essa figura que a gente olhou lá. O conjunto de trabalho é uma aproximação da localidade do programa, tá? Então a ideia é tentar encontrar essa localidade de algum jeito. Então esse conjunto de trabalho aí é justamente uma aproximação da janela, tá? Se a demanda total de quadros for maior do que a quantidade disponível, o sistema operacional suspende algum processo para evitar thrashing, tá? Então, ele tá falando aqui, ó, tô olhando os últimos delta acessos de todos os processos e tô vendo aqui o conjunto de trabalho de cada um deles. Vai chegar uma hora que, o conjunto de trabalho deles somado estoura o que eu tenho de memória RAM. Aí eu vou falar, então não dá, eu vou ter que suspender algum desses processos, porque eu sei que tipo se eu der para eles um número de quadros menor do que a localidade dele, vai ter thrashing, entendeu? Então, olha como é mais esperto, né? Tipo, ele sabe mais ou menos qual é o tamanho mínimo de memória que o processo precisa, pelo menos, né, ele tenta saber, né? E aí, se eu não tenho o mínimo, então eu nem deixo o processo executar, porque senão ele vai estragar o barato aqui, entendeu? Então essa que é a ideia. Na prática, é muito custoso manter o controle preciso. Aí tem uma aproximação disso, tá? Essa coisa de, então na prática, essa coisa de ficar olhando os últimos delta acessos, enfim, ter tudo feito certinho, manter, né, esses conjuntos de trabalho e tal certinho, também tipo, não é tão simples de fazer na prática.
não pela simplicidade de implementação, mas pelo custo computacional que isso tem. Então tem um esquema aqui para aproximar isso também, tá bom? Mas eu não vou descrever aqui em detalhes, tá bom? Tem um mecanismozinho aí que serve para aproximar isso. Esquema de frequência de falta de página. Estabelece taxa de falta de página aceitável. Se a taxa real for muito baixa, processo perde quadro. Se a taxa real for muito alta, processo ganha quadro. Tá? Então eu crio uma meta que eu falo, para mim, se tiver as faltas de página tiver para baixo desse nível aqui, eu acho que tipo aí tá tendo pouquíssima, eu tipo assim, eu acho que o aceitável, vou colocar, dar nome aos bois aqui, vou colocar números. Eu falo, então, para mim o aceitável é ter tipo uma falta de página a cada tipo 10 mil acessos, sei lá. Isso para mim tipo é o mínimo que é aceitável, né? E o máximo é tipo duas, sei lá, três, vai, três a cada 10 mil. Né? Aí, tipo, se eu começo a observar que tá faltando mais vezes, né? Então tá faltando 5 a cada 10 mil, aí eu falo, bom, passou aqui do meu limitante superior, então eu vou dar quadro a mais para esse processo. Tá? Então, ou seja, eu posso misturar essas estratégias. Tá? Então, eu tenho a estratégia da janela, para eu tentar estimar qual é a janela de trabalho, mas mesmo assim pode ser que eu estimei errado, certo? Então eu vou monitorar aqui, vou falar, ó, tá tendo muita falta de página, mesmo eu tentando estimar aqui essa janela de trabalho, eu tipo, posso estar comigo, não consegui estimar direito e tá tendo muita falta de página. Então eu vou dar uns quadros a mais aí para esse processo, né? E por outro lado também, se eu falar, ó, pô, nunca tá tendo falta de página, então talvez eu tô dando quadro demais para esse cara. Vamos tirar uns quadros aí para, né, talvez tá sobrando quadro, tá? Então aí fica monitorando os processos para, né, para ver quando tira e quando tira quadro ou quando dá mais quadro. Arquivos mapeados na memória, até que enfim a gente vai falar disso, né? Era uma coisa que estava citada no slide lá no começo, na aula passada que eu falei para vocês, né? Que eu falei, ó, eu vou falar no final da aula. Nem lembro, eu não vou nem voltar aqui, que tá tão no começo aqui. Então vamos lá. Entrada e saída de arquivo mapeado na memória permite que a entrada e saída de arquivo seja tratada como acesso de rotina à memória, mapeando um bloco de disco para uma página na memória. Então eu vou carregar, eu vou fazer o arquivo como se o arquivo tivesse na memória, né? Vou paginar o arquivo jogando essas páginas na memória. Um arquivo é lido inicialmente usando paginação por demanda. Né? Então eu vou acessar uma página do arquivo. Não está na memória ainda? Ali eu carrego na memória as partes que eu vou lendo do arquivo. Né? Uma parte do arquivo com o tamanho da página é lida do sistema para uma página física. Leituras e escritas subsequentes de ou para o arquivo são tratadas como acessos comuns à memória. Então eu quero acessar o arquivo, é como se assim, eu quero acessar uma página. A página tá aí? Tá, beleza. Eu leio da memória RAM. Não tá? Então eu vou lá ler no disco, tá bom? Ou seja, né, isso é esperto, porque imagina se toda vez que eu fosse ler um arquivo, eu fosse ler direto no disco. Né? Às vezes eu vou ficar lendo várias vezes o arquivo, então é bem razoável tratar dessa forma. Né? Eu falo, estou tratando o arquivo, paginando ele na memória. E se eu já acessei e a página está carregada lá na memória, próxima vez que eu for acessar de novo, eu vou acessar da memória, da RAM. Né? Simplifica o acesso ao arquivo, tratando a entrada e saída do arquivo por meio da memória, ao invés das chamadas de sistema read e write. Também permite que vários processos sejam mapeados para o mesmo arquivo, permitindo que as páginas na memória sejam compartilhadas. Né? Também é razoável pensar assim, né? Já que eu estou mapeando o arquivo na memória, eu posso compartilhar isso com outros processos. Então aqui, ó, a figura é meio assustadora, mas não tem nada demais aqui, ó. Simplesmente eu tenho um arquivo que está no disco
E aí ele está paginado, né? Então as páginas dele estão lá na memória, né? Tudo espalhada lá, mas ele está inteiro na memória, né? Porque tá, acho que todas, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então todas as páginas foram carregadas na memória. Poderia não estar todas, tá? Mas aqui no caso foram todas. E aí os processos estão acessando esse arquivo e aí eles estão lendo das páginas, né? Então esse processo aqui, ele quis ler, ó, a página 1 do arquivo, ó. Esse aqui quis ler, aí depois quis ler a 2 também, né? Aí ele quis ler o arquivo inteiro, né? No caso, os dois processos estão lendo o arquivo inteiro, né? E aí tá lá, como se fossem páginas do processo, né? Então tá lá na tabela de páginas do processo e mapeando para a memória física, certo? Então ele está acessando o arquivo como se fosse um acesso à memória. Certo? É isso, pessoal. Com isso nós terminamos o capítulo 9. Bom final de semana aí para vocês. Abraços. Tchau, tchau.